Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Vamos começar mais uma aula de espanhol. Desejo infinitamente que esteja mais próximo, né, o nosso encontro, né, que nós estejamos juntos tão breve quanto for possível, né? Vamos lá, então, por gentileza, peguem o livro de vocês, abram ele na página 65 para a gente começar a retomar os nossos estudos no espanhol, né? Bom, para que a gente faça aí uma recapitulaçãozinha bem rapidinho. Nos últimos parâmetros, né, dentro do material de vocês, ele traz muito a utilização dos verbos em presente do indicativo, os verbos regulares, né? Principalmente, né, eu acho que de umas 2 aulas para cá, os irregulares, e como eu disse para vocês, vira e mexe, ele faz esse retorno, né? Então, ele volta aos verbos regulares, aí ele já traz os irregulares e as principais regularidades verbais, né? Mas, dentro dessa logística, nós temos também o que é chamado de perífrase verbal, tá? O que é, gente, uma perífrase verbal? Subentendam uma perífrase como se fosse uma locução verbal, tá? Deixa eu só arrumar aqui o ponteiro, que eu quero uma caneta. Perífrase verbal. O que é uma locução verbal? Uma locução verbal, gente, é quando eu tenho 2 verbos, um auxiliar, no caso aqui é o verbo ir, porque é ele quem será conjugado, mais a preposição a, mais um verbo em uma das 3 formas nominais, ou seja, infinitivo, gerúndio e particípio. Aqui, especificamente, nós temos a perífrase verbal com valor de futuro, tá? E aí você pode me perguntar, professora, mas como assim? Vocês já vão entender. Então, assim, qual é a formação dessa perífrase verbal? Eu tenho o verbo ir, conjugado em presente do indicativo, mais a, mais um verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Verbo ausente de conjugação verbal, ok? Cujas terminações são ar, ir. Por exemplo, cantar, beber, viver. Então, ó, eu vou dizer primeiro o exemplo e aí eu volto no conceito que eu acho que vai ficar mais claro. Por exemplo, agora vou ordenar estes livros. Agora eu vou organizar esses livros, ok? Mas vocês concordam comigo que eu poderia dizer simplesmente agora organizaré mis livros ou estes livros como estão aí? Ou seja, ao falar a palavra organizaré, ou melhor, ordenaré, eu tenho um verbo em futuro, falando de uma ação que eu vou fazer logo em seguida, tá? Então, aqui no caso, por que ela é conhecida como uma perífrase verbal com valor de futuro? Porque você pode utilizar, você pode se valer tanto da perífrase verbal, do ir mais a mais infinitivo, né? Vou ordenar, ou do verbo em futuro, ordenaré, tá? Então, tanto um quanto o outro estão corretos. Só que aqui o pulo do gato qual é? Nós estamos estudando o presente do indicativo, certo? E aí nós temos o verbo ir conjugado em presente do indicativo. E aí nós temos as utilizações, ó. Os usos, né, desta perífrase verbal, ir mais a mais infinitivo em espanhol, expressa uma ação que irá acontecer em um futuro próximo. Por exemplo, vou estudar hoje por la tarde. Vou estudar hoje pela tarde, ou hoje à tarde. Só que eu também poderia dizer, como eu falei do ordenaré, eu poderia dizer estudaré hoje por la tarde. Então, os dois são adequados, mas a diferença de eu usar um futuro e eu usar a perífrase verbal é justamente essa. Na perífrase verbal, é claro que é um futuro próximo, é algo que está mais perto de acontecer, com relação ao momento que eu estou falando. É diferente, por exemplo, se eu disser viajarei final do ano, viajaré a final do ano, considerando que nós estamos em maio e somente em dezembro essa viagem acontecerá, ou seja, um futuro distante, tá? Então, e aí nesse caso,
não caberia eu utilizar vou viajar el final del año. Porque eu estou falando de um futuro muito distante do momento presente que eu estou falando, entendeu? Então, essa é a diferença da utilização de uma perífrase verbal com valor de futuro, e aí coloca entre parênteses, próximo, do que um verbo em futuro direto, futuro simples, ok? E aí, ó, descreve uma ação que vai ser realizada imediatamente. Ó, descreve uma ação futura, que é o que a gente está falando aqui. A partir do mês que viene, vou a descansar um pouco. E aí, partindo do pressuposto que esse mês, sei lá, foi semana passada, quando a gente estava lá por 28, 29, 30 de abril, mais ou menos, tá? E aí aqui, né, o Garfield, bonitinho, nós temos alguns exemplos. Vou a pintar, vou a marchar, vou a hacer arte, vou a colorear, vou a divertir-me, ok? Então, nós temos aí algumas utilizações. Bom, e aí, ó, como eu havia dito para vocês, né? Quem vai ser flexionado conforme o sujeito da oração ou meu interlocutor vai ser justamente o verbo ir, ok? Então, yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Mas a, faltou aqui, mais infinitivo. Então, va a tener algún problema de salud, va a pagar-me 100 euros, va a encontrar um novo trabalho, va a hacer um gran viaje. E aí, mais alguns exemplos. Esta tarde vou a ver uma película no cine com meus amigos. ¿Vas a trabajar esta noche? Hoy vamos a acostarnos temprano, porque mañana trabajamos desde las 6 da manhã. Ó, eu tô falando de algo hoje, porque amanhã eu vou trabalhar cedo, entendeu? Então, ó, futuro próximo, ou seja, agora, estou gravando essa aula agora à tarde, e hoje à noite eu vou dormir mais cedo, porque amanhã eu trabalho cedo. Ou se eu estivesse gravando essa aula de manhã, eu poderia também utilizar essa mesma estrutura, porque está no mesmo dia, logo futuro próximo, tá? Vamos tomar uma cerveja el sábado? Partindo do pressuposto que hoje é segunda, não fica tão bom, mas se fosse tipo quarta, quinta-feira, seria o emprego ideal. Marcos, Isabel e Lúcia não vão venir a minha fiesta de cumpleaños. Então, a utilização dele sempre tenho na cabeça. Ó, da perífrase verbal, ir mais a mais infinitivo, futuro imediato. Sempre. Ela tá lá na página 65, tá? E aí, como eu disse para vocês, ele também traz na página 72 algumas prerrogativas de irregularidades verbais, tá? Que são o quê? São irregularidades verbais, quase um trava-língua, né? Próprios de primeira pessoa, tá? Ou seja, em alguns verbos, como é o caso do verbo tener, é o caso do verbo decir e é o caso do verbo venir, nós temos duas irregularidades. Ou seja, nós temos uma irregularidade própria de primeira pessoa, uma vez que você só tem esse G, ó, nas primeiras pessoas, e não encontra mais esse G em nenhuma outra conjugação aqui para baixo, ó. Segunda situação. No verbo tener, você tem duas irregularidades. Por quê? Você tem uma irregularidade própria de primeira pessoa, para yo, e aqui você já encontra uma diptongação. Lembra o que é diptongação? É quando do radical eu tenho uma vogal e na conjugação ela passa a ter duas. E aí, aquela questão que eu disse para vocês, né, que eu venho já falando, eu acho que há pelo menos umas 2 aulas, essas irregularidades verbais, independente de quais elas sejam, elas nunca vão ser aplicadas a nos outros e vos outros, ou seja, as duas primeiras pessoas do plural, ok? Ó, pode reparar. Nós temos aí, né, alguns casos mais particulares. Por exemplo, o verbo poner,
Eu só tenho irregularidade verbal para yo, pongo. O resto, todo se conjuga de maneira regular. O tener, eu tenho duas. Eu tenho uma irregularidade própria de primeira pessoa e depois eu tenho a diptongación. A ser é a mesma coisa, ó. Eu tenho uma irregularidade própria de primeira pessoa, yo hago, e as demais, ó, se conjugam de maneira regular. O verbo decir, eu tenho uma irregularidade própria de primeira pessoa, digo, e as demais, eu tenho uma troca, né, de e por i. Venir, tenho o mesmo caso que o tener, tenho vengo, e depois eu tenho a diptongación, que é a troca de e por ie, né? Vengo, vienes, viene, venimos, venís e vienen. Salir, irregularidade própria de primeira pessoa, e as demais elas são conjugadas de maneira regular, né? Sale, 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 salimos, salis e sale. Esses verbos possuem irregularidades próprias de primeira pessoa, ó, e em alguns casos ainda trazem consigo outra irregularidade, que é o caso, né, de algumas que eu falei aqui, mas um grande diferencial mesmo é o verbo ser. Ó, yo soy, tú eres, él, ella y usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Então, a gente tem o verbo ser, aí soy, eres, es, somos, sois, son. Então, ele sofre irregularidade na conjugação inteira. E isso acontece, né? É muito parecido com a conjugação na língua portuguesa. Mas se você for analisar em nível de irregularidade verbal, ele descaracteriza inteira a parte do verbo que não deveria variar, né? E aí, o ser, né, que não aplica a nos outros e vos outros, ok? E aqui pra gente, né, fazer uma breve recapitulação, né? Nós temos aqui a diptongación, de o por o e o por o e, e aqui também alguns verbos irregulares em primeira pessoa, enfim, dependendo do sujeito da oração. Então, vamos lá? Número 1. Puedes, né? Callarte un rato. Rogamos a los presentes un poco de paciencia. Pues mira, en Asturias el tiempo es horroroso. Llueve siempre. Es como un niño. Duerme o dormir él 10 horas al día. ¿Por qué no probáis este postre? Es riquísimo. Postre es sobremesa, ¿tá? Si movemos los muebles, ganamos un poco más de espacio. Si no resuelven el problema inmediatamente, no le pagamos. Oye, ¿me devuelves mi libro de Carlos Fuentes? No dormís porque tomáis demasiado café. Juegas con los sentimientos de los demás sin ningún tipo de escrúpulos. Então, aqui nós temos todos os verbos irregulares, né? Independente de qual esteja essa regularidade. E aqui segue, né? Ellos no pierden. Lembrando que as palavras em espanhol, elas terminam sempre em N, não em M, exceto a palavra álbum. As demais todas terminam em N. Vosotras mentís. Vou tentar escrever aqui. En el hotel sirven la cena a las 9. Sigo, sigues. Las instrucciones que construyen. E aqui ele tem uma outra irregularidade, tá? Que é o Y, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Las clases comienzan, vou colocar aqui embaixo, comienzan a las 8. Nosotros no entendemos. E aí, lembrando que não tem regularidade, né? Porque nós estamos falando nos outros. Ou melhor, yo les cuento
todos mis padres. Él piensa siempre en todo. Yo no encuentro los guantes. Guantes é luvas, tá? Ella mueve las piezas del ajedrez. Ajedrez, xadrez. Eles cierran. 2 R's, tá? Las ventanas. E, ó, aqui eu tenho a resposta, tá? Dos exercícios, ok? Bom, pessoal, tarefas, né? Porque nem tudo nessa vida são flores, a gente precisa fazer tarefa, ou seja, precisa praticar para poder memorizar. Então, ó, fazer as atividades da página 65 a 76. Eu também vou mandar uma listinha de atividades extras pelo Classroom e também pelo portal EDB. As tarefas deverão estar prontas, gente, até o dia 25. Que se nada alterar, né, acredito que a gente já vai estar junto. E o gabarito eu vou postar pelo aplicativo, né, Classroom, também no portal EDB, ou ainda pessoalmente, né? Vamos lá. Vamos, né, esperar para ver o que dá aí. E qualquer dúvida, gente, eu estou às ordens, tá bom? E aí, para vocês, né, se divertirem um pouquinho, segue também uma música da mesma banda, Ciencio, que ele é do Equador. Se vuelve louca, ó, temos um verbo irregular já de cara no nome da música. E eu gostaria muito que vocês buscassem, né, na letra da música, verbos em presente do indicativo, regular e irregular, pronomes interrogativos e pronomes pessoais. Aqui eu só repeti para vocês, né, não esquecerem. O videozinho tá aqui. E aqui eu sempre coloco para vocês aquele dicionário que eu utilizo nas aulas, né? Porque a gente sabe que o tradutor não é lá aquela Coca-Cola toda, né? E optem sempre por usar esse dicionário ou um outro que seja equivalente a, tá? Porque a questão de vocabulário é importante. Eu vou colocar só um pedacinho da música para vocês, porque eu já deixei aqui no ponto. Bem pouquinho mesmo. E eles cantam bem devagarzinho, dá para você entender tudo que está sendo falado. E aí ele tem essa batidinha, tá? Bom, meus amores, de hoje a aula foi essa. Desejo que vocês tenham entendido e se não tiverem, por favor, me procurem para tirar as suas dúvidas, tá bom? E se Deus quiser, já já a gente vai estar junto. Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser, já juntos. Não vamos poder abraçar, né? Mas, pelo menos, a gente já vai poder, já vou poder olhar no rostinho de vocês, ver se tudo ficou claro, se tem dúvida para a gente tirar e assim por diante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.